As dívidas não nascem no dia que elas aparecem, sim. Às vezes as pessoas, você já pensou nisso? Quanto tempo tem uma dívida? Porque quando a dívida aparece, o que acontece é o seguinte, é que é como se fosse uma casa pegando fogo, e aí aquilo esparrama, certo? Agora, entender dívida passa por entender como é que pegou fogo e depois como é que foi que apagou o fogo. E às vezes isso passa despercebido. Olha só. Tem que lembrar que eu estou falando de dívida, porque eu já fiquei numa situação onde eu fiquei em determinado momento sem dinheiro, e aí, evidentemente, que existe um motivo que leva àquilo, certo? Nem sempre os motivos são os mesmos, e também a forma de sair nem sempre é a mesma. Então, acho que se existe dúvida em relação à dívida, acho que vale a pena você ficar até o final desse vídeo. Meu nome é Levi. Eu ensino empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias, certo? Então, esse vai ser o nosso cardápio, a nossa conversa de hoje. Nós vamos comentar um pouco sobre essa situação, certo? Às vezes, o mais comum é que muita gente acha que dívida começa no dia que ficou sabendo que ela existe, certo? No dia, por exemplo, que o banco liga, no dia que o nome aparece no Serasa, no dia que a pessoa olha a conta e percebe que não consegue pagar. Então, é claro que depois tem outras etapas, né? Processo, e depois tem execução e ela continua, né? Execução de processo, bloqueio de bens, mas eu vou me ater ao detalhe, que eu acho que é o mais importante, é o seguinte: você está empreendendo e a sua pegada é outra. Você está imaginando uma situação e, de repente, que aparece uma outra que também faz parte dos negócios. Sim, faz parte dos negócios. Tem que lembrar que a cada 2 anos, 70% dos grandes projetos empreendedores eles não foram para frente, as pessoas faliram. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, assim, com muita acreditando no empreendedorismo, é como se imaginasse também o seguinte: olha, isso também acontece no esporte, certo? Existe o outro lado também, certo? Existe o outro lado. Agora tem um detalhe: tem coisas que a gente pode conhecer melhor. Conhecendo melhor, a gente pode tomar as decisões no sentido de ajustar caminho. E é justamente isso que eu vou comentar sobre hoje, sobre isso, né? Questão de dívida e como é que ajusta caminho, certo? Então, a dívida ela não nasce no dia que ela aparece, ela é construída silenciosamente ao longo de um tempo. Então, na hora que você vê alguém endividado, você pode colocar um lapso temporal, um tempo para trás. E da mesma forma que ela demora para ser construída, ela também não desaparece da noite para o dia. Eu uso muito essa expressão. Não se apaga fogo com gasolina, certo? Não se apaga dívida com dinheiro. Você cria a oportunidade de continuar respirando, mas de repente aquilo que levou a faltar dinheiro vai voltar de novo, certo? E às vezes com muito mais força. Por quê? Porque às vezes volta com juro. E às vezes a pessoa, diante da emoção, diante da dificuldade, diante do descontrole, diante da falta de prioridade, isso acaba tornando a coisa muitas vezes pior por conta dos juros que aparecem por conta do descontrole emocional. Eu vou explicar para você aqui 5 etapas que eu considero que elas podem ser, é claro, vários critérios. Isso foi uma coisa minha, né? Eu coloquei 5 critérios para entender como é que as etapas do ciclo de uma dívida, né? Quando você entende essas etapas, você trata a dívida como um incêndio momentâneo e você passa a perceber que não é só aquele momento, mas existe uma construção e depois existe uma etapa de solução, certo? Então, a primeira etapa, vamos chamar a primeira etapa da dívida, a fase invisível. É quando a dívida começa a nascer, certo? Então, em princípio, até quando eu dava aula, eu usava muito, estava todo mundo feliz para sempre, certo? Mas a gente percebe que existe algumas fumacinhas que elas vão, de alguma forma, elas estão indicando que pode existir problema no futuro. Ausência de controle de caixa, decisão financeira baseada no emocional, hábitos de ostentação, certo? Negócios, eles são muito sensíveis, certo? No dia que ele começa a dar dinheiro, não significa que ele está consolidado, porque do mesmo jeito que tem mês que dá dinheiro, tem ano que dá dinheiro, tem ano que não dá nada. Então, não é bem assim. Fazer gastos sem análise, a falta de reserva financeira, acredito que essa seja uma das coisas mais
muito comuns, porque se não existisse essas eventualidades, essa falta de reserva financeira, quando ela existe, por exemplo, praticamente não existe acesso à conta garantida, não precisa. Não existe antecipação de maquininha e normalmente se negocia melhor com taxa de cartão. Outra coisa também, mistura de faturamento com lucro. Eu vendi bem, então bem, se eu vim de bem, é como se dissesse assim, já está garantido que certamente vai sobrar mais. E isso não acontece. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu tinha fábrica de ração, época de seca, eu vendia muito. E quando eu fazia as contas, de maneira geral, era a época que eu movimentava mais e o lucro não aumentava na proporção. Às vezes tinha mês que não movimentei tanto, mas o lucro era melhor. Então, essa seria a primeira fase. É uma fase, é uma doença silenciosa. E o problema começa sem sintoma, certo? Você já ouviu falar de doença sem sintoma? Eu acho que o início da dívida, ela é sem sintoma. Isso poderia ser comparado na nossa espécie como uma pressão alta, que ninguém percebe, né? As pessoas até falam quando tem problema cardíaco, né? Então, nossa senhora, mas estava tão bem. A dívida, ela tem mais ou menos essa conotação. Uma outra fase seria a fase da acumulação. Agora ela vai se somando. E veja bem que eu falei daqueles elementos que faz ela nascer e depois ela vai se somando. Certo? O certo é o seguinte, em todas elas, eu acredito que fica fácil entender o seguinte, que existe um gasto maior do que a receita, ou seja, aquilo que sobra líquido é menor do que a receita do que a receita. Bem, fase da acumulação, quando os pequenos erros se acumulam. Bem, então, o que aparece nessa segunda fase que parece inofensiva? Um parcelamento aqui, um atraso ali, um uso frequente do limite, um crédito para cobrir a falta de caixa e decisões pequenas que aparecem isoladamente. Isso junto forma uma bola de neve. Normalmente eu uso muito a parábola, a comparação com bola de neve para mostrar como é que o dinheiro cresce. Mas eu estou para te dizer o seguinte, ele representa melhor a dívida porque na dívida cresce mais, porque o juro da dívida é sempre maior do que o juro do investimento. Então, vamos pegar coisas simples. Se você investir no que existe hoje, nas taxas de juro bancário, que paga cerca de 1%, que você chega no banco e fala, ó, eu quero aplicar em alguma coisa que dá mais ou menos 1% ao mês, o máximo que dá. O máximo que dá também sem risco, e com liquidez é 1%. Às vezes não com muita liquidez. Você não pode pegar imediato. Às vezes o dinheiro tem que ficar preso um pouquinho. Normalmente é 1. Agora, e se você perguntar no mesmo banco, Paulo, eu não quero, eu vou aplicar tipo tantos mil e quero pegar tantos mil do banco. Tá bom. Nessa hora eles vão te falar que existe uma taxa. Essa taxa, ela vai ser, provavelmente, eu vou chutar por baixo, uns 3%. Então, quer dizer, sempre a gente, pela forma como é feita, a gente paga mais para ter o dinheiro dos outros do que para os outros ter o dinheiro da gente, né? Então, a bola de neve cresce mais contra a gente do que a favor da gente. Mas ela cresce. Aqui nós estamos falando de que ela cresce contra, né? Tá bom. Então, isso aqui seria aquela fase em que a bola de neve começa a crescer. Eu acredito que acontece também o seguinte, mas isso é só isso aqui, logo, logo eu consigo, que é uma outra coisa também, certo? É acreditar na intuição, acreditar de que tudo vai voltar ao que era antes, e pega um juro aqui, um juro ali. Só que eu já percebi que quem fica endividado não tem só uma dívida, não é só uma. É uma que pegou para cuidar, para quitar a outra, que pegou para cuidar da outra, que pegou para quitar a outra. Então, existe um efeito em cadeia. E a conta de colocar tudo junto, dívida A, B, C, D, isso normalmente não é feito. O que se espera é o seguinte, não, eu vou quitar essa primeiro, depois essa, mas na hora que entrar o dinheiro. E não tem o controle do total. A bem da verdade, quando você vê alguém endividado, perguntar assim, ó, quanto é que é a dívida? Tem que calcular. Olha só, tem que calcular. Porque, na verdade, o que se sabe é o seguinte, toda negociação de dívida, que é uma das coisas que acontece, ela se baseia no prazo. Então, se me der prazo para me respirar, então já ficou bom, certo? E ela continua crescendo. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase seria quando ela aparece. Até utilizei um termo aqui, agudizado. Agudizar é quando dói. Por exemplo, se tinha uma infecção de dente, ela parou. No dia que... Mas ela não foi embora, ela está lá. Aí depois, uma hora, aparece um carocinho lá, ou então doeu, agudizou. Agudizar é quando, então, existe um certo desequilíbrio no seu corpo e diz, olha,
isso aqui está errado. Tanto é verdade que voltou a doer, certo? Então, agudizar teria relacionado a isso. Então, aqui, eu estou utilizando a mesma expressão para a dívida, né? Agudizou, certo? Quando ela aparece, certo? Então, quando é que ela aparece? Aí a gente descobre, certo? Nessa terceira etapa, certo? Que seria a etapa que ela aparece, então seria quando o nome fica negativado, é quando os credores começam a telefonar para cobrar, é quando o caixa trava, é quando as pessoas ficam sabendo que aconteceu aquilo. Então, naquele momento, a dívida passou a ser visível. Aí todos estão agora sabendo que existe. Pois bem, você percebeu que até essa fase teve duas antes, teve um momento que ela nasceu, teve um momento que ela cresceu e teve um momento que ela apareceu, certo? Agora, então, e veja bem, então, que, não, tá endividado, então agora é só fazer isso. Tem que lembrar que teve uma caminhada. E tem que lembrar que aquilo que está sendo devido, ele não está líquido e, de maneira geral, às vezes, nem existe condição. Muitas das vezes, as condições para quitar, às vezes é mais ou menos assim, ó, se vender tudo que tem, não dá para pagar o que deve. Então, é por isso que é importante pegar e fazer a conta. Tipo assim, tem que ver o tamanho do buraco. Até eu pego e falo isso, eu tenho um método que eu já utilizei para mim, tem outros vídeos aí que falam disso, e eu coloquei tipo em 4 etapas, né? A primeira etapa é parar de cavar, certo? Acho que agora, pelo que eu já falei, você já entendeu o que é parar de cavar. O segundo é calcular o tamanho do buraco. O terceiro seria fazer os ajustes, certo? Seria ajustar, seria as negociações que são feitas. E o terceiro, seguir um caminho para ver se não volta mais nessa situação. Pois bem, por que eu falo isso? Porque, basicamente, o que eu faço na internet hoje é isso, né? Eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. E eu faço isso baseado numa metodologia que eu utilizei para mim. Na verdade, eu nem sabia que era método. Eu utilizei e depois eu percebi que aquilo funcionava, certo? E quando eu tinha amigos que estavam numa situação difícil, eu passei a ensinar eles a fazer isso. Depois, com o tempo, eu escrevi. Eu escrevi e passei a divulgar, a tornar público aquilo que eu aprendi a fazer nas minhas empresas e que você pode fazer na sua empresa também. Bem, a quarta fase da dívida seria a fase da solução rápida, a ilusão de que não, agora é só pegar aqui, é só fazer aquilo. É aí que nasce, por exemplo, aquela ideia de pegar o segundo financiamento ou terceiro financiamento. E aquilo que acontece, que é o tal de confessar a dívida que tem, com dívida que está sendo, com juro que está sendo cobrado, sem questionar muita coisa, até porque a pessoa não tem experiência nessa área, certo? E às vezes nunca conversou com ninguém sobre isso. Então aí existe o tal do empréstimo salvador, a renegociação milagrosa e a solução instantânea, certo? Então a dívida que demorou meses ou anos para ser construída, ela dificilmente seria resolvida em poucas semanas. Mas existe, nesse momento, a ideia de que isso é possível, e nessa hora, como as pessoas nunca fizeram muito conta de juro, elas nunca imaginam o quanto que o juro cresce e a longo prazo ele tem um efeito exponencial. Mas tem pessoas que ficam, vamos dizer assim, muito bem de situação por poupar, por aplicar dinheiro, por efeito de juro composto. Agora, você imagina uma dívida que é um juro que cresce 2 a 3 vezes mais do que uma aplicação boa, certo? Então, se for analisar do ponto de vista de crescer, quem que cresce mais? Uma boa aplicação ou uma dívida? A dívida cresce mais, às vezes, eu imagino assim, eu estou chutando pelo menos 3 vezes mais do que uma boa aplicação. Porque uma dívida nada, ela não vai custar 3% ao mês, vai custar muito mais. E uma boa aplicação não paga mais do que um. Agora, e a última fase? A última fase, então, nós vamos para a fase da reconstrução, o verdadeiro caminho para sair da dívida, certo? Então, como é que você faz para não ter dívida, certo? Bem, então agora é o seguinte, evidentemente, a gente vai começar naquela primeira fase que eu falei, tem que parar de cavar buraco, reorganizar o caixa, reorganizar hábitos, que não é fácil, por conta das ostentações, por conta daquilo, por conta das amizades, por conta do círculo de relacionamento que você tem, certo? Passa por priorizar planejamento estratégico, certo? Quem que eu pago primeiro, aonde que eu corto despesa, aonde que eu corto para que eu possa voltar àquilo que era antes, certo? Reconstruir margem financeira e, principalmente, passar a ter disciplina, certo? Passar a ter disciplina. Eu acredito que não existe como sair da dívida somente pensando no dinheiro, mas, na verdade, é o seguinte, o que que eu fiz que me levou a ficar nessa situação?
certo? Então, essa seria talvez um dos maiores desafios em relação à dívida, certo? Pois bem, na verdade, a grande lição que fica, depois que eu peguei e comentei essas 5 etapas, até eu vou fazer questão de destacar aqui, ó. Então, olha só, veja bem que eu falei. A primeira etapa seria a fase invisível, seria quando a dívida começa a nascer. A segunda fase, a acumulação, quando ela vai crescendo, a somatória de erros. A terceira seria a agudização, quando a dívida finalmente aparece. E a quarta, a fase da ilusão, a solução de que existe uma solução rápida. A quinta etapa seria a reconstrução, o verdadeiro caminho para sair da dívida. Pois bem, qual que é a grande lição? A dívida não é um evento, ela é um processo, certo? Elas levam tempo para nascer, elas levam tempo para crescer e elas levam tempo para desaparecer. Quando você entende isso, você troca o desespero por estratégia, certo? Então, e por que eu falo isso? Porque eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e a voltar ao lucro em até 90 dias. E como eu já passei por isso, então de certa forma, o procedimento que eu utilizei, eu escrevi ele, eu aprimorei ele e eu compartilho com você, certo? Inclusive, eu já fiz vários vídeos mostrando as formas. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, certo? Inclusive, se eu falasse de receita fácil, eu não estaria sendo sincero e jamais eu faria uma coisa dessa, certo? Bem, mas vamos continuar que eu vou mostrar para você agora, certo? Por que eu falo que é possível sair das dívidas? Então, foi num contexto de dívida que eu criei aquilo que eu chamei hoje de o método saindo do buraco. Qual que é a premissa disso? É que é uma metodologia estruturada para ajudar empreendedores a enfrentar a dificuldade financeira e organizar o caixa e recuperar o lucro. Então, o que eu fiz? Eu fiquei pensando naquilo que aconteceu comigo, certo? E como é que eu resolvi o problema. E depois sabe quando você fala, poxa, mas então isso faz sentido. Por que isso não é aplicado? E isso foi aplicado, inclusive eu apliquei outras vezes, depois que eu apliquei esse método que eu peguei, coloquei método saindo do buraco, e depois eu passei a compartilhar com outros amigos que quando estavam em dificuldade, porque às vezes as pessoas, poxa, ninguém tem especialidade de sair de buraco. Eu não sei, né? Acabou que, de certa forma, eu fiquei quase que um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque eu comecei a ajudar as pessoas. E na hora que eu ajudava, eu via que dava certo. Então, ajuda a próxima. Tá? Até que formalizei. Olha só. De repente, eu formalizando um método, meu Deus do céu, olha só como é que as coisas acontecem. Mas vamos lá, então. Então, o que seriam as 4 etapas do saindo do buraco? A primeira coisa é o seguinte: parar de cavar, certo? A primeira atitude é o que, cara, parar de cavar. É mais ou menos assim: o que você está fazendo que está aumentando o tamanho da dívida, certo? E por mais que possa aparecer aquela ideia assim, não, mas no meu caso, isso não tem jeito. Então, aí fica difícil, porque se você falar que não tem jeito, então pronto, não tem jeito. Agora, existe aquelas pessoas que acreditam que tem jeito. E provavelmente, o que elas vão fazer para parar de cavar? Identificar a despesa desnecessária ou excessiva, interromper práticas que agravam o caixa, evitar a decisão precipitada motivada por desespero financeiro, criar medidas emergenciais para estabilizar a empresa e estancar a hemorragia financeira. Eu costumo até dizer o seguinte: o que você faz que mais gera juro? Na esteira das prioridades, esse seria o primeiro a ser atacado. Esse é o primeiro. E eu diria que até a fase mais dura, porque é a fase que você vai falar não para muita gente. Na hora que você fala que você vai fechar, vai parar de cavar o buraco, mesmo que você não fala para ninguém, mas provavelmente se você vai deixar de sair com algumas pessoas, você vai deixar de frequentar talvez um restaurante, talvez uma festinha de final de semana, talvez isso vai envolver afastar de certas amizades. E eu te falo o seguinte: às vezes não é porque a amizade seja ruim ou boa, é porque você não tem dinheiro. Bem, se você não tem dinheiro e se você quer passar a mudar a realidade, então não adianta continuar aquela pessoa. Por quê? Porque você não está em condições de continuar com aquele relacionamento. Então, eu acredito que talvez seja a fase mais difícil, seja essa fase, vamos chamar de fase 1, que é parar de cavar, certo? A fase 2, que é calcular o tamanho do buraco. Eu acredito até que, inclusive, na hora de levantar o tamanho real das dívidas
entender a situação do fluxo de caixa, identificar custos invisíveis e mal calculados, avaliar a margem de produto ou serviço, descobrir onde o dinheiro está perdido. Isso aí eu acredito que é muito difícil alguém fazer isso sem ter alguém para ajudar, certo? Eu acho muito difícil, certo? Você ter a clareza total da sua situação. É por isso que, para facilitar isso, eu já tinha essa habilidade, eu desenvolvi planilha, certo? Não é que, mas é a sua planilha que salva. Não, não, a planilha não salva, não. A planilha é uma forma de você conseguir enxergar. Porque como é que você lida contra uma coisa que você não sabe, como é que você não está vendo? Você tem um amigo invisível. Então, a planilha, ela serve para a gente poder analisar. Na hora que você começa a fazer a planilha, se vai planilhar a dívida, na hora que você coloca no papel, automaticamente você já começa a ter alguns insights. Uai, então, pelo jeito aqui, essa aqui tem que ser a primeira a ser atacada. Essa aqui é depois. E depois você já começa a perceber. Não, mas por que essa aqui me cobra tão caro e essa aqui me cobra não tão caro? Será que não era possível trocar a dívida desse lugar para esse lugar? Será que eu não podia pegar e resumir tudo, ao invés de ter dívidas que eles não sabem quando vão receber? Eu ir lá e tentar negociar, certo? Sem. Aí é que eu estou falando que tem que ter alguém, porque de repente aceitar condições que você, em condições de dinheiro, não aceitaria. Então não é bom a negociação. Eu vou até a expressão seguinte: quando você vai no supermercado, você pode ir no supermercado com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Se você vai com a barriga cheia, a sua compra vai ter um valor. Se você vai com a barriga vazia, a sua compra vai ser mais. Você vai gastar mais dinheiro. Por quê? Porque ir para o supermercado com a barriga vazia é como se você não tivesse preparado para aquela finalidade. Você vai comprar coisas que às vezes são até desnecessárias, porque você não compraria. E com a barriga cheia, você não compraria, certo? Comprei isso para que eu não preciso disso. Vamos para as dívidas? Você tem que negociar a dívida. Se você está sem dinheiro, então você aceita pagar mais juros. Quando você está com dinheiro, você paga menos juros. Então, coisa óbvia, né? Então quer dizer que quem tem dinheiro ganha mais dinheiro e quem não tem dinheiro ganha menos dinheiro ou até perde dinheiro? Mas você respondeu a pergunta, certo? E veja bem que isso não tem nada a ver com inteligência estratosférica, isso tem muito mais a ver com disciplina financeira. A bem da verdade, a questão de prosperidade, ela tem muito mais a ver com disciplina e consistência, ou seja, disciplina, fazer isso com frequência, hábitos mais humildes, certo? Do que a ver com uma inteligência fora do comum, que normalmente não é isso. Não, normalmente não são os inteligentes. Aliás, quando a gente analisa e que tem de livros que falam isso, pô, é uma surpresa. Mas quer dizer que tem pessoas que com uma inteligência mediana fazem muita coisa e tem outros que são gênio e estão de repente quebrados. Sim, que não está diretamente ligado com a inteligência. A gente pode comentar isso em outro livro. Só estou dizendo que aqui é o seguinte: normalmente a pessoa precisa de alguma ajuda porque ela está emocionalmente abalada e não tem dinheiro, e não tem experiência em negociar, certo? Então, algumas coisas podem ajudar. Às vezes até esse bate-papo meu já alerta para essa necessidade. E as planilhas também para você poder enxergar a planilha da dívida e a planilha e o controle da empresa. Olha, se a minha empresa gera tanto, então eu só posso pagar tanto, porque eu também tenho que sobreviver, mas sobreviver em um nível menor do que eu vivia, porque aquele nível que eu vivia me endividou, entendeu? Então aquele nível não cabe mais para mim. Bem, a próxima etapa é ajustar a máquina. O que é ajustar a máquina? Quando eu falo de ajustar a máquina, tem que lembrar que a máquina aqui envolve a pessoa que é o dono do negócio e o negócio, certo? Porque nos dois deve ter coisas a serem ajustadas. Nos dois deve ter muita despesa que deve ser questionada, tanto no negócio quanto na empresa, certo? Então, e o ajuste é que vai permitir com que se faça aquilo que tem que ser feito. Então, ajustar a máquina está relacionado a isso. Reorganizar custos e despesas, corrigir problemas de precificação, melhorar a margem de lucro, ajustar processos internos, tornar a operação mais eficiente. Eu vou até comentar alguns aqui. Reorganizar custos e despesas. Aquilo que você compra de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, certo? Aqueles custos são necessários, não é possível diminuir o tamanho daqueles custos, não é possível diminuir também, talvez, o tamanho do dinheiro que paga por aqueles custos, aumentando, por exemplo, eficiência em cotação, certo? Aí só que aí normalmente o pessoal fala, mas eu já não tenho dinheiro e para mim conseguir é prazo. Não é bem assim, certo? Porque às vezes
Se você pressionar, você consegue um preço melhor. Problemas de precificação, ele existe. É mais ou menos o seguinte, se você... vamos pegar e fazer uma conta muito simples. Vamos imaginar que você está seguindo uma sequência e que hoje sobe para você, eu vou dar um chute, R$ 5.000. Você fez as contas lá, da forma como tem que ser feita. Sobrou 5. Bem, e a sua precificação, você observa que você está colocando 10% de lucro. Bem, então ficou fácil, olha só, 10% de lucro, está me sobrando 5.000. Se eu quero um lucro de 10.000, você já fez. Isso não é proporcional, mas isso já te mostra mais ou menos uma tendência, quer dizer, a sua forma de precificar. Se você fizer isso, você vai continuar tendo cliente? Então, isso já é uma forma de ver uma alternativa. Eu já atendi, por exemplo, cliente que na hora que nós começamos a fazer a conta, sem fazer um cálculo específico da precificação, já apareceu algumas coisas. Que o custo fixo era muito alto, ou seja, o custo da manutenção da empresa era muito alto, e por mais que ele conseguisse tentar transferir para o cliente um custo fixo muito alto, ele não conseguiria vender por aquele custo fixo, entendeu? Teve uma vez até que eu fiz um vídeo aonde, para mostrar isso aí, eu imaginei o seguinte: a gente guarda mais quando as coisas não fazem sentido do que quando fazem. Então eu fiz o seguinte comparação. Eu aluguei um imóvel e eu pago R$ 1.000 por mês, certo? E eu vou vender Heineken, cerveja, aquela cerveja long neck. Tá bom. Eu vou vender uma Heineken por mês e eu vou comprar ela por R$ 5. Eu comprei ela por 5, eu vou vender. Por quanto que eu tenho que vender só para me pagar ela e o aluguel? Você pode dizer, nada disso faz sentido, mas é por não fazer sentido que você nunca mais vai esquecer esse exemplo. E aqui eu acho que é bom eu pegar e lembrar desse exemplo. Bem, então essa Heineken vai ter que ser vendida a quanto? R$ 1.000 de aluguel, mais 5, que é o preço da Heineken, já deu 1.005. Então, para mim, só comprar uma outra Heineken, desconsiderando outros impostos, taxas, impostos e tudo, só para mim manter o meu empreendimento, eu vou ter que fazer um investimento quer dizer, eu vou ter que vender ela por 1.005. Aí você pode dizer, jamais você vai vender uma Heineken por 1.005. Vamos imaginar uma outra pessoa, ela vende 1.000 Heineken por mês, certo? Então, aí, cada Heineken, se ela tiver uma contribuição de 1.000, entendeu? Então vai ser, aí pode pegar e imaginar o seguinte, vai ser 5 da Heineken mais 1.000 dá 6. Então, se vender, aí fica certo, aí dá. Olha só, 1.000, cada 1.000 Heineken a 1.000, então deu R$ 1.000. E mais os 5.000, aí fechou, deu 6. Então a lógica seria essa, certo? Então, mas por que eu lembrei dessa questão da Heineken? É porque é o seguinte: se for para vender, quando não tem escala, que é o caso daquela de vender uma Heineken, nunca vai conseguir fazer alguma coisa, nunca. Então vai sempre dar problema, certo? Então é o que foi colocado aqui. Então esses ajustes, eles têm ajustar a máquina é negociar, só que negociar também tem outras coisas que envolve. A capacidade de negociar, ela envolve outras coisas, certo? Que a gente pode depois aprofundar. Eu lembro que tem uma historinha de que era o seguinte: tinha duas irmãs que elas estavam negociando uma laranja e elas acharam por bem para atender cortar a laranja ao meio. Por quê? Porque então seria o mais sensato, o mais correto. Cada uma ficaria com a metade da laranja. Tá bom. Só que aí teve um detalhe. Na hora que elas cortaram a laranja, que fizeram isso, elas conversando ainda perguntaram, mas o que você ia fazer com a laranja? Ela falou, eu ia fazer um doce de casca de laranja. E a outra, eu ia fazer um suco de laranja. Então você percebe que aquela negociação, que em princípio parecia muito boa, ela poderia ser muitas vezes melhor para os dois lados. Então negociar tem a ver com diálogo. E aqui quando a gente fala aqui nessa fase de ajustar a máquina, tem que ter muito diálogo, mas tem que ter pulso firme. E não pode ser um diálogo carregado de emoção, porque você está emocionalmente não preparado para negociar. Negociar devendo é diferente de negociar com dinheiro no bolso, certo? Tem que considerar que sempre você vai entrar na negociação, vamos dizer assim, numa situação mais desconfortável, numa situação um pouco mais fragilizada. A última parte é a nova rota do lucro, que seria basicamente estruturar o plano financeiro sustentável, organizar o fluxo de caixa, estabelecer metas realistas, mudar a forma de precificação, a geração de valor, lucro, para que você possa recuperar a empresa. Então, veja bem que isso que eu peguei, comentei, foi, na verdade, uma coisa que eu criei, e que eu passei por isso, porque numa situação eu me vi endividado,
então eu tive que controlar o caixa, certo? E o lucro voltou. E eu acredito que para você ter essa informação, você não gasta mais do que 90 dias, certo? Continua me acompanhando nas minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa e deve escutar essas informações, já que precisa, certo? Fique com Deus que eu estou indo. Até a próxima.